Ele tinha sido presidente do Brasil e saiu do governo com alta popularidade. Seus adversários haviam dado um golpe de Estado e queriam evitar que ele pudesse ser candidato à presidência novamente. E começaram a investigar o ex-presidente para provar de qualquer jeito que ele tinha se beneficiado de atos de corrupção em obras sob o seu governo. Era preciso a todo custo evitar que ele ganhasse a próxima eleição presidencial. A principal prova era um apartamento à beira-mar. Achou que eu estava falando do Lula? Achou errado. Tá certo que eu preciso cortar o cabelo, mas todo mundo está careca de saber que em 1964 foi dado um golpe de Estado no Brasil. Esse golpe, em 1964, teve apoio do Juscelino Kubitschek. É dele que eu estava falando na introdução desse vídeo. E existe um ditado famoso que diz que as revoluções devoram seus filhos. Embora não se trate aqui de revolução, conforme eu argumentei no primeiro vídeo desse canal. O link está ali na descrição. Naquela época, o processo que foi feito contra o Juscelino Kubitschek, dizendo que ele tinha um apartamento à beira-mar que era resultado de propina por obras que no governo dele que ele havia recebido como corrupção, o processo foi arquivado, porque foi olhar no registro e o sujeito que era dono desse tal apartamento, era um apartamento na praia de Copacabana, se não me engano, um grande apartamento de centenas de metros quadrados, ele estava no nome de um empresário, e um empresário que tinha todas as condições de ter, de ser o proprietário daquele apartamento. Então a justiça ali, ela foi muito técnica nesse momento. Ela disse assim, olha, o proprietário que está registrado aqui não é o Juscelino, portanto, falta de provas, portanto, fim de discussão. Bom, o processo contra o Juscelino Kubitschek pode não ter dado em nada, mas ele acabou cassado do mesmo jeito. Para quem não sabe, cassado com 2 S's é tirado da vida política por um ato do governo, que pode ser tanto um ato do governo democrático, quando, por exemplo, fica claro que houve corrupção e daí a pessoa perde os direitos políticos, ou no regime ditatorial, simplesmente porque o ditador, porque o poder acha que aquele sujeito não deve ser candidato mais a coisa nenhuma, então ele é cassado. E foi o caso, foi o que aconteceu com o Juscelino nesse momento. O jornalista Carlos Chagas, nesse livro aqui, A Guerra nas Estrelas, que é sobre todos os processos de sucessão presidencial desde o Costa e Silva, desde o Castelo Branco até o Tancredo Neves, ou seja, durante todo o período ditatorial, ele vai dizer assim: Juscelino Kubitschek, se fosse candidato, venceria, e a sua vitória representaria para eles, quer dizer, os militares, a volta de tudo que fora banido a 31 de março. Logo, JK não podia ser candidato, tinha que ser cassado. Coube ao general Costa e Silva pressionar o presidente Castelo Branco e, afinal, obter a cassação do mandato de senador e a suspensão de seus direitos políticos por 10 anos. Está vendo muita coincidência nesse processo? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, tomara que as coincidências parem por aí, porque a eleição que o Juscelino Kubitschek ganharia com facilidade se fosse candidato seriam as eleições presidenciais de 1965. O que aconteceu? Não aconteceu. As eleições não ocorreram em 1965, elas foram adiadas para 1966. Em 1966 a gente teve eleições? Não também. Foi imposto o nome do Costa e Silva, que já queria ter sido presidente logo em 1964, mas acabou sendo aí detido por uma outra linha das Forças Armadas, e aí em 66 efetivamente o Costa e Silva se impôs como presidente. Aí o Congresso Nacional fez um teatrinho, faz de conta que teve uma eleição e tal, mas todo mundo sabe que não tem eleição nenhuma, não teve democracia nenhuma, foi imposição de um candidato por parte da ditadura. Esse outro livro aqui, de um brasilianista muito importante, o Thomas Skidmore, chamado Brasil de Castelo a Tancredo, também fala alguma coisinha, traz alguma documentação sobre a cassação do Juscelino Kubitschek. Ele diz assim: Castelo Branco disse ao embaixador americano Lincoln Gordon, na época, que a suspensão dos direitos políticos do Juscelino, como o diplomata relembrou, era não só uma necessidade política, mas também um ato plenamente justificado pelas provas, cuja divulgação na íntegra seria desconcertante para a nação. Essa é uma carta, é um trechinho de uma carta do embaixador Lincoln Gordon, embaixador dos Estados Unidos no Brasil, nessa época,
a Luiz Viana Filho. Então esse é um documento interessante. Ora, provas? Não, eu não posso. Eu tenho as provas, mas eu não posso divulgar. Eu tenho as provas, mas né, não vou colocar porque vai fazer um escândalo muito grande, etc. Se você quer tirar o seu inimigo político, o que te impede de colocar publicamente as provas que você tem contra ele? Não, para vamos evitar escândalo, vamos evitar problema. A gente só caça o Juscelino Kubitschek e aí não vamos discutir esse negócio de provas não, porque isso aí é muito sem graça. Ou muito perigoso, né? Vai acabar com a nação, sei lá o que e tal. Deu para acreditar? Difícil, né? Bom, gente, alguns tópicos que eu queria refletir sobre essa questão. Primeiro, Juscelino Kubitschek e Lula. São só coincidência esses processos que estão acontecendo? São só coincidência. Eu não posso dizer que existe uma relação entre, né, que se trata de uma receita de bolo que golpistas usem para impedir ex-presidentes com alta popularidade de ganhar a eleição do ano seguinte. É só uma grande coincidência histórica na história do Brasil. Mas há quem diga que coincidência é a correlação entre duas coisas que a gente ainda não conseguiu entender ou explicar. O que nos estimula a pensar em algumas continuidades, né, em algumas continuações na história do Brasil, é que, por exemplo, o que matou Getúlio Vargas, quer dizer, o que empurrou Getúlio Vargas para o suicídio também, não deixa de ser um processo de investigação sobre um crime comum que tinha acontecido ao qual ele estaria relacionado. Então, o Getúlio foi levado ao suicídio por uma investigação, um grande forrobodó que se criou ali em torno de uma investigação criminal que envolvia o segurança dele, portanto, de alguma forma envolvia também. Juscelino Kubitschek foi impedido, né, de se candidatar em eleições que não aconteceram, e depois o Juscelino morreu também em circunstâncias que até hoje não são explicadas, e a Comissão da Verdade de São Paulo acha que foi um atentado. Vou colocar aqui embaixo também na descrição o link para esse documento. E hoje você tem essa situação que está acontecendo também com o Lula, né, que está aí, no momento que eu faço esse vídeo, ele está condenado em segunda instância e há uma briga sobre quando ele vai ser preso, se ele vai ser preso, se ele vai poder concorrer na eleição, se ele não vai poder concorrer na eleição. Não estou dizendo que é tudo igual, cada coisa tem a sua especificidade, mas nos coloca para fazer uma reflexão? Certamente nos coloca para pensar em alguns aspectos comuns nesses casos todos. Se eu paro para pensar na América Latina hoje, e penso assim, Argentina, Cristina Kirchner está sendo acusada de corrupção, está sendo levada a juízo por corrupção. Equador, Rafael Correa está sendo levado a juízo por questão de corrupção. Paraguai, Fernando Lugo, está deposto já hoje, está deposto faz tempo já, antes de terem derrubado a Dilma no Brasil, muito antes já derrubaram o Fernando Lugo no Paraguai, e ele também sofria acusações de corrupção contra o seu governo naquela época, um pouco antes de ser derrubado. Então a gente tem que começar a pensar aí qual que é a função da corrupção no combate político, na confrontação política. Historicamente, salvo algumas exceções, as reações contra governos populares ou populistas, aí cada um escolhe o termo que acha que descreve melhor o processo histórico do qual eu estou me referindo. Mas efetivamente, as reações a esses governos, a derrubada, a superação, a troca desses governos, de alguma forma passa por acusações de corrupção. Nosso povo, qualquer povo, é muito sensível a essas acusações de corrupção. Com razão. Nenhum de nós gosta de saber que o dinheiro público que vai dos impostos que a gente tão duramente paga é utilizado por alguns espertalhões para eles se beneficiarem. Então, nós temos toda a razão de ficar indignados com acusações de corrupção. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de como utilizar acusações de corrupção como arma política contra o seu adversário. Vamos ser claros, a esquerda, o PT, fez muito isso nos anos 80 e 90. Então você estava sempre tendo aí CPIs, acusações, etc. de corrupção que o PT estava usando contra os seus adversários a cada momento. Contra o Sarney, contra o Collor talvez seja a principal, contra o Fernando Henrique e hoje contra o Temer também. O que acontece com a acusação de corrupção é que ela tende a ser aceita pela população sem análise, como uma verdade absoluta. Então, se eu acuso alguém de corrupção, se alguém é acusado de corrupção,
deduz-se no senso comum, né, no jeitão popular de imaginar, que necessariamente aquela pessoa é corrupta. Isso serve a um outro princípio que a gente vai chamar de assassinato de reputação. Antigamente matavam os adversários, né? Hoje basta você matar a reputação desse sujeito. Então, muitas vezes, uma acusação de corrupção que não tem fundamento, né, que depois se reconhece que ela não tem fundamento, ela destrói a carreira política de alguém. A gente poderia levantar vários exemplos aí na história recente do Brasil em que esse tipo de coisa acontece. Você tem uma acusação que não tem fundamento, mas até você explicar, quer dizer, até a justiça reconhecer que de fato não havia razão naquela acusação de corrupção, a carreira política do sujeito já foi destruída. Mas, se a gente for pensar na sabedoria popular, existe uma certa vacina contra isso, que é o chamado rouba mais faz. O rouba mais faz, né, que muita gente diz que surgiu com Paulo Maluf, mas na verdade ele surgiu antes, ainda nos anos 40 e 50, com um antigo governador de São Paulo que era chamado de Adhemar de Barros. O rouba mais faz, ele acaba funcionando ao contrário. Então, às vezes eu tenho duas possibilidades. Uma é assim: se o fulano foi acusado de corrupção, logo ele é corrupto. Quer dizer, uma forma de pensar que é muito imediata, muito ingênua e geralmente está errada. O rouba mais faz é a vacina que se coloca contra isso, que vai pensar basicamente o seguinte: ora, tudo bem que ele rouba, mas como ele faz, como ele é bom, como ele ajuda os pobres, então necessariamente eu não ligo para a denúncia de corrupção. Nos dois casos eu tenho uma coisa muito ruim, que é a suspensão do juízo crítico, ou seja, se alguém é acusado de corrupção, eu preciso saber se isso é verdade antes de tirar aquele sujeito do meu caderninho, né? Então, em vez de simplesmente riscar o seu nome do meu caderno, não me ligar mais e, né, ignorar a pessoa, eu preciso saber se essa acusação de corrupção tem fundamento, se ela está sustentada em provas. Da mesma forma, não dá para eu desativar o meu senso crítico e dizer, olha, eu aceito que se roube porque tal político faz. Quer dizer, ele é imune a acusações de corrupção. Nenhuma das duas coisas são aceitáveis. Então, se não dá para fazer nem isso, nem aquilo, o que é o certo, história recente? O certo é você fazer o seguinte: fazer como o historiador deveria e fazer como a justiça deveria, que é o quê? Analisar as acusações a partir das provas que são colocadas. Uma vez que as provas estejam claras, a gente não tem que defender ninguém que é corrupto, né? A gente não tem obrigação de defender corrupção nenhuma, né? Seja para defender determinada ideia política, seja para defender um político que eu acho que rouba mais faz, alguma coisa assim. O que a ciência oferece para essa reflexão é: preciso da fonte, preciso do dado objetivo, preciso da prova de que esse sujeito cometeu algum ato de corrupção e qual que é a gravidade desse ato de corrupção. Tá? O diz que eu aceito rouba mais faz, ou qualquer denúncia de corrupção cola contra quem quer que seja, esse tipo de coisa está muito fora do que efetivamente deveria ser o nosso raciocínio em relação a esse problema. Se você gostou desse vídeo, dê o seu joinha. Se você não gostou, dê o seu não joinha. Por favor, comente, né? Eu estou à disposição aqui para continuar discutindo, para olhar aspectos que a gente pode considerar que são mais fortes, mais frágeis na minha argumentação. Não sou dono da verdade, graças a Deus, portanto a gente pode debater. Mas se você quiser me ajudar a furar a bolha social, curta, compartilhe, clique no sininho para poder receber as atualizações de quando sair vídeo novo no canal. Me acompanhe nas redes sociais. Obrigado por assistir e até a próxima!